Um esfuziante e radiante festa fantasia para comemorar a transição do século XIX para o século XX. Alá, foto de Georges Méliès. Saudações, gente que assiste Ilhampo Silferluz apresentando este canal focado nas obras do escritor Alan Moore e seus colaboradores artistas geniais. Antes de prosseguirmos, peço que deixe o seu belezinha, se inscreva neste canal, divulgue este conteúdo para gente interessada, faça comentários colaborativos e acione o nobre sino pequenino que não é de Belém, mas é para o geral bem. Sem mais delongas, avancemos. De um lado, versão original britânica do grupo editorial Top Shelf Knockabout e de outro, a versão da Devir Editora, publicada em 2015, no caso da importada, com pin-ups exclusivas que não saíram na versão brasileira, e no caso da edição da Devir Editora, escritos necessários para a contextualização dos brasileiros, textos esses que naturalmente não saíram na versão importada. Passemos então às características de cada uma dessas duas edições, características essas que diferem uma da outra. Já quanto à versão brasileira da Devir Editora, essa aqui é a primeira impressão de 2014, não, veja bem, não é a segunda impressão ou a reimpressão de 2021, então. Já nas guias, tanto do início quanto também do final, temos aqui uma certa simplicidade com relação ao que foi mostrado da versão original, porque ao invés de pin-ups magníficas, temos aqui esta recorrência granulada deste ícone que é recorrente em A Liga Extraordinária, que no caso é o personagem com interrogação no alto da cabeça, que pesquisadores presumem ser possivelmente o Dr. Who, por causa da interrogação, a indagação Who, quem? Uma pin-up com aquela versão da Britânia, mas aqui sem os 4 nomes dos cavalheiros da versão importada, e uma apresentação lateral bastante interessante, editorial competente à esquerda e a apresentação do primeiro escrito contextual à direita, que aqui uma alusão homenageando Lovecraft, Universidade Miskatonic. Será um cachimbo do René Magritte, texto introdutório do Flávio Peçanha, Uma Estranha e Terrível Nova Era. Este articulista na verdade é também o tradutor de certas partes da Liga Extraordinária e pesquisador também, e também é o responsável pelo site, pela página no Facebook Alamor BR. Aqui material censurado pelos fidalgos da DC Comics para evitar encrenca com a concorrente deles. Itens da antiquera brasileira. Esse rastro de mão suja, possivelmente de sangue, é do Mac the Knife, do Oliver Errado ou do HP, o menino da franquia hollywoodiana, do Armagedon a Hogwarts. A Britânia Precisa, de 1910, aqui reproduzida, porque as outras duas veremos à frente desta edição. E aqui começa mais textos básicos fundamentais para a contextualização do leitor desavisado. Tais textos se justificam pela necessidade de situar o leitor
acerca de fatos que ocorreram no Dossiê Negro, que lá fora saiu em 2007, mas aqui no Brasil, por causa de imbrólios editoriais como reflexo de problemas lá fora mesmo, de publicação, foi sair apenas em 2016. Este material é anterior ao volume 3, Século. No entanto, saiu aqui no Brasil, repetindo, só em 2016, um ano depois do volume 3, Século. Portanto, a necessidade fundamental de situar, de contextualizar o leitor para continuar trafegando pelo mundo da Liga Extraordinária, com tais textos. E no caso aqui, citação à franquia 007, citação a ocorridos no volume 1, uma garrucha lá, Memórias de um Sargento de Milícias, iria bem formando conjunto com essa lâmina que me faz lembrar do Cortiço, do Luísio Azevedo. No volume 2, eventos cronológicos com datação precisa no contexto da Liga Extraordinária, do universo diegético de tal, necessidade que ocorrerá também em 1969, naturalmente. E aqui temos outra pin-up referente à alegorização da Britânia, que aqui é psicodélica, revolucionária, moderna, musical, refletindo o ano de 1969 e considerando que esse material, conforme eu disse, não tem na versão original estrangeira britânica, essa pin-up específica aqui. No caso específico, então, temos aqui a continuidade dos textos contextuais, a cronologia precisa, referente ao que ocorreu até então, em todos os volumes anteriores a 1969, e no final avançamos para o Desolador 2009, que aqui, na alegoria da Britânia, ela está trajada com um uniforme mais de acordo com os tempos de heróis espalhafatosos modernos. Aqui o seu elmo tem uma crina reproduzindo o aspecto moicano dos punks, junto com o seu escudo sendo alvejado pelas intempéries artificiais modernas. E ao fundo, John Bull prostrado, o símbolo de um possível conservadorismo, de uma possível essência obsoleta, prostrado diante desta Britânia moderna. Pin-up também, que está ausente na versão encadernada gringa. E aqui os últimos escritos contextuais, então referentes ao tomo 2009. Mais uma vez, citação à franquia 007, a versão teutônica da Liga Extraordinária, a contraparte de possíveis inimigos alemães, que no caso são Der Zwillichthelden, a contraparte francesa, Les Hommes Mystérieux, os Homens Misteriosos, e a Liga Extraordinária substituta chamada Grupo Woronson, por causa da personagem com este nome. Houve um tempo que os sete siderais foram traduzidos como a Liga das Sete Estrelas. E foi inserido pela publicação erroneamente esse personagem, o Capitão Zenith, no lugar do Flash Avenger, ou Vingador Relâmpago. E a informação sobre essa Liga Extraordinária Yankee é interessante, mas isso não é do Alan Moore e do Kevin O'Neill, é uma brincadeira de artistas fãs estadunidenses,
colocando na jogada personagens interessantes da cultura cinematográfica e televisiva dos anos 80, para quem é apreciador de tais manifestações culturais. Cabe dizer que Steven Seagal, o cara sortudo. Com relação aos quadrinhos em si, o início do gênero textual Lacaios da Lua, então, com esse mapeamento lunar, com a falta inaceitável, lamentável de mundos lascivos da ficção científica, o suporte, aquela pin-up espetacular, é referente a Lacaios da Lua aqui, desse John Thomas, que talvez esteja só na mente da Mina Murray. O mapeamento da Lua no final, de Lacaios da Lua, assim como no início. Propaganda de Esquisitices Fashion, de 1910, de 1969 e de 2009. Pin-ups de apresentação que faltaram lá na publicação original, exceto a primeira de 1910, e aqui temos de 1969, o encadernado geral, e 2009, respectivamente. Sendo que, comentário à parte, na minha opinião, isso aqui é tão importante, essas pin-ups, que, na minha opinião, isso deveria ter sido dedicado a cada uma página específica. A título de interesse, essas pin-ups de apresentação estão nos 3 tomos importados, que no caso 1910, 1969, 2009. Pin-ups de apresentações também ausentes nessas versões da Devir avulsas, de 2009 a 2011. E a apresentação dos encadernados presentes somente na orelha da sobrecapa, de ambas as versões. Concluímos então essa viagem contextual, essas explanações acerca deste volume 3, século, com a seguinte indagação: afinal de contas, existe brinde na reimpressão deste material aqui da Devir de 2021? E caso não tenha os brindes, existe pelo menos alguma dessas pin-ups que saíram na versão original, mas não tem nessa versão 2014, e prevalecem os textos, os escritos contextuais para situar o leitor? Então, com isso, me despeço e te agradeço por ter assistido. Até breve.